Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Destaque Econômico. Sem mais delongas, vamos às principais notas que marcam a atualidade econômica do país e do mundo. A companhia aérea Ethiopian Airlines lucrou durante o período compreendido entre 2020 a 2021 cerca de 5 bilhões de dólares. A maior companhia africana de voos tem cerca de 131 destinos pelo mundo. Com cerca de 131 destinos, a companhia aérea etíope, denominada Ethiopian Airlines, com sede em Addis Abeba, lucrou cerca de 5 bilhões de dólares entre 2020 a 2021. Um resultado positivo para a companhia, que perspectiva replicar o resultado para o ano em curso, diz o gerente de vendas Lakson Taibo. Neste momento nós estamos a voar para 131 destinos, a crescer. Nós acabamos de adicionar ontem dia 16, que é Atlanta, nos Estados Unidos. Nós já viajávamos para Washington, Chicago e Nova York. Então acrescentamos agora este quarto, mas o nosso maior destino neste momento é a Ásia. A Ásia do Sul, estava a falar da Índia e também a China, que acabou de abrir. A Ethiopian Airlines foi sempre muito conhecida por voos da China. Nós estamos a trabalhar imensamente para poder voltar a ter este reconhecimento outra vez. No entanto, a Ethiopian Airlines, no meio destes desafios todos, ainda foi capaz de fechar o nosso ano de negócios, ainda com projeções sempre crescentes, por volta dos 5 bilhões de dólares, isso só de lucros. De 2021 a 2022 nós fechamos em positiva e estamos confiantes que também para isto nós também vamos fechar em positiva também. Lakson Tayim reconhece as oportunidades de negócios que Moçambique tem e a companhia ambiciona explorar as atrações turísticas que o país oferece. Já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares e já tive a oportunidade de mostrar isso também a muita gente que não é de cá e muita gente que usa a Ethiopian Airlines, porque a Ethiopian Airlines é a conexão do exterior para a África e para Moçambique. Moçambique é um país bonito, tem muito para se mostrar, tem muito para se explorar. No entanto, um dos desafios que nos é imposto, sendo uma companhia que só voa para dois destinos, é a facilidade de levar esses passageiros diretamente ao ponto onde estas atrações turísticas estão localizadas. Nós queremos trabalhar certamente com operadores e outras instituições no sentido de encontrar vias de como superar isto e como oferecer um melhor produto que o passageiro vai poder ter menos dificuldades em poder chegar a estes pontos. Por conta da pandemia da Covid-19, custos de operacionalização, entre outros fatores, a companhia viu-se forçada a suspender as suas operações domésticas em Moçambique em maio de 2021. No entanto, mesmo sem uma data prevista, a companhia tenciona voltar ao mercado nacional. Tirando os custos de operação, que ainda são um bocadinho elevados, tem também simplesmente a constituição, isso já a nível interno da companhia. Não é uma simples questão de chegar, porque nós já operamos para Moçambique, há procedimentos, há regulamentos que nós temos que seguir e depois de muito tempo passado com as operações suspensas, certamente temos que voltar a fazer todos esses procedimentos, esses critérios novamente. Não está descartado, nós ainda estamos a estudar exatamente qual seria a melhor maneira de fazer, estamos arduamente a ver quais seriam as melhores possibilidades. Nós queremos explorar o mercado moçambicano, queremos oferecer mais facilidades e mais alternativas de viagem, mas neste momento ainda não temos alguma data prevista. A Ethiopian Airlines tem grandes expectativas que a LAM se recupere da crise a que se encontra mergulhada, tendo em conta a cooperação entre as duas instituições. Olha, nós como companhia aérea, nós, passa a expressão, torcemos para a LAM, porque a LAM é nosso parceiro. Nós temos passageiros que vêm de locais como Chimoio, que vêm de locais como Lixinga, como Pemba, em codeshare, e esses passageiros chegam até Beira ou Maputo para conectar para os mais 131 países com a LAM. Então nós estamos ansiosos, estamos expectativos e fazemos votos de que a LAM tenha o melhor período de transação para mudar aquilo que é o cenário atual e poder fazer melhor oferta dos serviços aos seus passageiros. A Ethiopian Airlines voa 7 vezes por semana a partir de Maputo e no futuro o plano da companhia é aumentar a frequência para a Beira. Entretanto, o ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, afirma que os preços exuberantes de produtos de primeira necessidade nos mercados nacionais devem-se à fraca produção agrícola doméstica. O ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, diz que o país está sofrendo oscilações de preços nos principais mercados nacionais devido à falta de produção doméstica e, desta feita,
vai sendo penalizado pelos países vizinhos que detêm os produtos da primeira necessidade. Atualmente, os produtos básicos estão a preços exorbitantes nos principais mercados do país, com destaque para a cebola, que chega a custar 790 meticais, batata reno acima dos 500 meticais. Apesar do trabalho do controle feito pelas autoridades reguladoras, Silvino Moreno diz ser difícil controlar o mercado se o país não produzir o suficiente. Evidentemente que o mercado regula os preços e acredito que os operadores, os que fazem a importação dos produtos, acabam vendendo a preços que querem porque não temos a produção interna. Portanto, a cebola que aumentou o preço, se nós tivéssemos a cebola produzida na Moamba, definitivamente ninguém aumentaria o preço, porque teríamos disponibilidade. Portanto, o desafio é a produção nacional para evitar que haja esta oscilação, é aumentar a produção nacional para evitar que haja oscilação que dependa da importação. Portanto, neste momento, o que nós fazemos como Ministério, fazemos o controle dos preços, visitando esses agentes económicos e verificando se o preço que estão a colocar ou a praticar está dentro das margens permitidas. O governo tem em manga um projeto de lei comercial que vai reger o mercado nacional no sentido de estabelecer equilíbrio na importação e exportação. Estamos a fazer a revisão da lei comercial e estamos a fazer a revisão da questão das margens máximas de lucro, sobretudo dos produtos básicos. E estamos a introduzir um sistema de inspeção, uma inspeção constante que vai partir dos produtos importados, vai partir do processo de importação até a sua colocação no mercado. E estamos a introduzir em forma de decreto, nas próximas semanas, o preço de referência. Significa que o país vai ter um instrumento a partir do qual vai-se controlar o preço das importações e vai-se controlar também o preço das exportações. Dentro de dias, Moçambique poderá juntar-se à Zona Africana do Comércio Livre, onde os países membros praticam as trocas comerciais no modelo de oferta tarifária, esperando exportar castanha de caju, algodão, carapau e serviços portuários. Entretanto, segundo o ministro, a decisão deverá sair do Parlamento. Nós temos a castanha, que é uma coisa específica. Temos na África, se calhar melhor que nós, o Ghana, mas temos um grande potencial e podemos fazer a exportação. Temos o nosso algodão, que vai para a Ásia neste momento, vai ter oportunidade de também ser vendido em África. Temos o nosso camarão, que neste momento vai mais para a Europa, também vamos ter a possibilidade de colocá-lo. Mas fora disso, temos serviços. Nós temos uma costa bastante extensa e a costa tem portos. Os nossos vizinhos, os países do Interland, não têm acesso ao mar. Silvino Moreno falava esta segunda-feira em Maputo, após o lançamento da Semana Africana. Pois bem, a agência de viagens Couture foi distinguida pela quarta vez consecutiva como a melhor top-seller de África no mercado em que a TAP opera. Moçambique volta a estar na rota do turismo mundial ao conseguir, através da agência de viagens Couture, uma distinção na categoria de top-seller de África no evento promovido pelos transportes aéreos portugueses, edição 2022. O evento, que teve lugar na capital portuguesa, Lisboa, voltou a premiar a Couture pela quarta vez consecutiva, dentre vários agentes e operadores que mais se destacaram nos principais mercados da companhia aérea portuguesa. Segundo o CEO da empresa, Mohamed Abdullah, para além de constar um ganho e motivação para mais empenho, o prémio é uma demonstração da qualidade, mas também um orgulho nacional. Distinções internacionais como esta impulsionam o orgulho nacional, estimulam o desenvolvimento de infraestruturas e serviços turísticos e incentivam a preservação do património cultural e natural. Ao mesmo tempo, são uma valiosa ferramenta para o marketing, que projeta a imagem do nosso país e impulsiona o desenvolvimento econômico. Por isso, este prémio tem o potencial e deve dar-nos mais do que apenas ser mais um prémio. Quero confessar-vos uma coisa. Quando ouvi o nome da Couture,
e o vi surgir nos ecrãs. Quando me levantei e caminhei na direção do palco para receber o galardão, ao contrário do que aconteceu nos anos passados e com outros prémios, não estava numa avalanche de pensamentos e emoções. O governo aprovou no ano passado a isenção de vistos para alguns países considerados não de risco e com cooperação bilateral forte, como Moçambique. Mas, segundo entende Abdullah, o processo ainda carece de avanços. A visibilidade internacional obtida com estas distinções cria um efeito cascata, estimulando o interesse de turistas de diversas partes do mundo, que deve resultar num aumento no fluxo de visitantes e no aumento de empregos no setor. Tudo está ligado. Todos os média estavam naquele evento, naquele país. Como sabemos, a TAP é a companhia aérea principal daquele país e com uma grande expressão na Europa toda. E uma agência moçambicana é o vencedor da TAP para todo o continente africano. A maior de todo o continente africano para aquela companhia aérea. Para já, a Couture quer continuar a investir no seu negócio, quis alcançar mais êxitos dentro do mercado nacional e internacional. Entretanto, a vice-ministra da Indústria e Comércio, Ludovina Bernardo, desafia o governo, agricultores e, entre outros intervenientes de produção de alimentos, a garantir qualidade necessária em prol do bem-estar do consumidor do país. Celebra-se a 20 do mês em curso Dia Mundial da Meteorologia e é por ocasião desta data que o Ministério da Indústria e Comércio, através do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, realiza um seminário na cidade de Maputo que decorre sob o lema Medições que apoiam o sistema alimentar global. Um lema que, de acordo com a vice-ministra da Indústria e Comércio, Ludovina Bernardo, desafiou o governo, produtores, entre outros intervenientes de produção de alimentos, a garantir a qualidade desejada em prol do bem-estar do consumidor. Para isso, é necessário que, através das atividades de infraestruturas de qualidade, que, com base na ciência de medição, desenvolvem e validam técnicas de produção, conservação e distribuição de alimentos com a confiança e qualidade exigida em normas técnicas e regulamentos específicos. Deve ser também preocupação dos agricultores, produtores, os processadores de alimentos, os que comercializam produtos por meio de distribuidores e retalhistas para os mercados nacional e internacional, para que possam efetivamente garantir que esses alimentos tenham a qualidade desejada. O setor privado entende que para o fornecimento de produtos de qualidade pelas empresas do país para o mercado doméstico e internacional, a normalização e certificação é a melhor estratégia, diz o representante da CTA, Ivaristo Madimi. Para países em vias de desenvolvimento, como Moçambique, que tem cerca de 98% do seu tecido empresarial constituído por pequenas e médias empresas, com relativa exposição aos mercados globais, o acesso a serviços como normalização e certificação constitui uma ferramenta para transmitir credibilidade dos seus produtos. Com efeito, para os nossos produtores e exportadores de produtos alimentares acederem a mercados externos exigentes, como é o caso da União Europeia ou até dos Estados Unidos da América, bem como se beneficiar das oportunidades de negócio que despontam a nível doméstico, a normalização e a certificação é um requisito imprescindível. O Departamento de Meteorologia do INOC afirma que em Moçambique são frequentemente identificadas anomalias nos produtos vendidos em mercados, como, por exemplo, a deficiência nas quantidades. Mensalmente temos feito o plano de atividades no âmbito das atividades de meteorologia legal, isto é, controle meteorológico, e durante essas atividades temos detectado algumas anomalias. Quando são detectadas essas anomalias, o que tem-se feito
Numa primeira fase é consciencializar o comerciante, por forma a que faça a correção das anomalias encontradas. Nas fiscalizações, as violações frequentes que temos encontrado é alguma deficiência naquilo que é a quantidade do produto, e temos encontrado, a nível dos instrumentos de medição, instrumentos que possam apresentar a quantidade reduzida, neste caso. Para desencorajar a prática, o INDOC tem levado a cabo campanhas de sensibilização aos comerciantes, mas também há casos em que ocorrem apreensões de produtos, entre outras medidas. Chegado a este momento, convido-lhe a acompanhar o espaço de análise econômica junto ao analista Sérgio Costa. Neste espaço, iremos olhar primeiro para o relatório do Banco Mundial, que dá conta de que os países africanos captam apenas 40% das receitas provenientes dos seus recursos naturais. Iremos ainda, dentro deste espaço, falar em torno das alegações da bancada da Renamo, que dá conta de que não há transparência naquilo que é a proposta de lei que cria o Fundo Soberano Nacional. Iremos ainda, dentro deste espaço, falar em torno do preço do algodão, fixado em cerca de 33 meticais para a campanha de 2022 a 2023. E, por fim, iremos falar dos ganhos que Moçambique pode vir a ter com a redução de entrada ilegal de frango congelado no país. Acompanhe. De acordo com informações que constam do relatório do Banco Mundial, publicado recentemente, os países da África subsaariana ricos em recursos naturais têm a oportunidade de aproveitar melhor os seus recursos para financiarem os seus programas públicos, diversificar a sua economia e aumentar o acesso à energia. No entanto, segundo aquela instituição financeira, estes países captam em média apenas 40% das receitas advindas dos recursos naturais. O Banco Mundial avança que, no lugar dos governos engajarem-se em duplicarem as suas receitas provenientes dos recursos naturais, adotando um conjunto de políticas e investir numa melhor administração fiscal, estão sobrecarregados com um crescimento lento e um elevado endividamento. O Banco Mundial acrescenta que os países ricos em recursos naturais são menos resilientes aos choques econômicos do que os países com menos recursos. O relatório do Banco Mundial, intitulado O Futuro dos Recursos de África, recomenda que os governos destes países africanos atraiam novos investimentos do setor privado e usar as receitas tidas dos recursos para investir em áreas como a saúde, educação, entre outras. Para o analista econômico Sérgio Costa, o relatório do Banco Mundial espelha fragilidades no seio dos países detentores de recursos naturais, pelo que os governos destes países devem começar a pensar em contratos benéficos não só no presente, mas para as gerações futuras. Esse relatório do Banco Mundial espelha um cenário muito triste. Simplesmente que nós, governos, nós africanos, de uma maneira geral, corremos simplesmente para tirar proveito dos nossos recursos. Mas esse proveito não é tirado na sua plenitude porque há várias lacunas. Lacunas nos contratos de negociação, lacunas nos critérios de escolha dos parceiros para a exploração desses recursos e, se calhar, lacunas também na maneira como a gente elabora os nossos contratos de exploração. Tivemos há dias a discutir um outro assunto, que os nossos recursos são tirados, por exemplo, de Balama, em Cabo Delgado, a bruto, e são exportados para países como os Estados Unidos. Não sei se a China já conseguiu, nesta época de campeonato, também explorar. E é lá onde são fabricadas, por exemplo, as baterias. Esse é um exemplo claro. De fato, há uma fragilidade de nós como africanos. Pois, se esses recursos a serem explorados na sua plenitude em Moçambique, o que é que isso significa? É que temos um grupo de pessoas que vão trabalhar diretamente na mina, a explorar. Temos um grupo que vai estar na área de transporte para as fábricas e temos um terceiro grupo também que vai estar na fábrica, que é a transformação da matéria-prima em produtos que vão ser utilizados quer na indústria de eletrotecnia e por aí em diante. Agora, não existindo a gente explorar os nossos recursos em bruto, que é preciso termos atenção também, que são recursos não renováveis, ou seja, poderíamos estar num cenário de estar a minar as gerações vindouras do nosso país, o que não é bom, não só para nós, como para essas futuras gerações, mas também está a demonstrar que estamos a ir com muita sede ao pote. É preciso que acautelemos, que peguemos o cenário dos recursos e não só olhemos para os nossos umbigos,
olhemos para os umbigos também daquelas gerações que ainda não existem hoje, que nesse momento poderão já não ter mais recursos. Agora, quando se diz que estão a ser explorados os recursos e não captamos ou captamos até 40% daquilo que é o potencial, isso é um insulto para nós africanos, um insulto grosseiro. Eu penso que chegou o momento da gente começar a acordar, renegociar se for o caso, parar de continuar a atribuir licenças de exploração e estudarmos o que é que está errado, o que é que a gente pode melhorar e quais são as melhores formas de a gente capitalizar a capacidade máxima de exploração dos recursos. O analista econômico entende que os recursos estão a ser saqueados e deve-se encontrar meios para travar a prática. Naturalmente, a África foi saqueada, está a ser saqueada, e se nós não mudarmos isso, quando digo nós, penso que é nossa função, nós que agora percebemos disso, que acredito que somos uma geração ligeiramente mais esclarecida, temos esse dever, temos esse compromisso para com as gerações vindouras, é uma responsabilidade que recai sobre nós e eu penso que é chegado o momento, de facto, de travarmos esse saqueamento sobre os nossos recursos, sobre o nosso capital e começar a potenciarmos ainda mais. Porque se for a olhar numa abordagem um pouco mais ampla, nós estamos a explorar os recursos, até por certo ponto não há nada de errado nisso, mas os próprios recursos têm que criar capacidade, temos que gerar mecanismos de que as rendas que advêm dessa exploração possam ser investidas noutras áreas da economia. Por quê? Porque se nós estamos simplesmente a centrarmos na exploração dos nossos recursos minerais, o que será de nós no dia que esses recursos não renováveis esgotar? Esse é um TPC que eu penso que os nossos governos, sobretudo os recursos, o Ministério dos Recursos Minerais, deveria fazer com muita atenção e se amar a quem é de direito, para que olhemos isso com muita serenidade, muita seriedade e pensemos seriamente nas futuras gerações. A proposta de lei que cria o Fundo Soberano de Moçambique não espelha e nem garante a transparência de uma gestão criteriosa das receitas provenientes da exploração dos recursos naturais, defende a bancada do partido Renamo na Assembleia da República. Segundo o partido, o Fundo Soberano não deve ser uma conta ou uma carteira de ativos financeiros, mas sim uma entidade acima de qualquer suspeita e deve ser constituído por receitas de todos os projetos sobre a exploração dos recursos naturais esgotáveis do país. A bancada entende ainda que o fundo não deve estar sob gestão do Banco de Moçambique, por este não garantir um perfil criterioso e transparente e por ter alguns dos seus quadros séniores envolvidos no escândalo das dívidas ocultas, temendo assim a falta de transparência, fator que levou a bancada a reprovar a proposta de lei. Os argumentos levantados pela bancada da Renamo sobre a falta de transparência são, sob o ponto de vista do analista econômico Sérgio Cossa, como algo que coloca o Banco de Moçambique numa situação não muito justa. No entanto, o analista defende que há necessidade de se expor os reais objetivos do Fundo Soberano como forma de acabar com as desconfianças. Eu não concordo muito com os argumentos. Quando digo nos argumentos, dizem que o Fundo Soberano não deverá ser tutelado pelo Banco de Moçambique, porque o Banco de Moçambique tem alguns dos seus quadros envolvidos na questão das dívidas ocultas. Ok. Não é porque temos a Beltrano Cicrano envolvido na questão das dívidas ocultas que vamos manchar o Banco de Moçambique como um todo. Está provado que dos tempos para cá o Banco de Moçambique tem sido de uma coerência muito elevada, tem conseguido controlar a moeda moçambicana, então não é por aí. Agora, a questão também da transparência. Vamos dizer que não vamos ao Banco de Moçambique, vamos deixar como tutela o Ministério das Finanças. Pode-se levantar as mesmas questões que se foram levantadas, por exemplo, para a questão do Banco de Moçambique. Vamos levar a questão para a Assembleia da República. Também podemos levantar. A própria Renamo, quantas vezes a gente vê na televisão os debates, estamos a ver deputados que ao invés de estar aí atentos nos assuntos do país, do povo, estão a dormir. Então, cadê a seriedade dessas pessoas? Mas o que eu estou a querer transmitir não é que o Banco de Moçambique não sirva, o Ministério das Finanças não serve, ou a própria Assembleia da República. Tudo passa necessariamente por uma escolha criteriosa da equipe de gestão que vai compor o Fundo Soberano. É a escolha dos gestores, é a questão das auditorias claras, constantes, que devem ser feitas, mas e acima de tudo, quais são os reais objetivos do Fundo Soberano. Porque enquanto nós não estivermos claros daquilo que deve ser a missão, qual é a função, para que serve o fundo, com as receitas que vão ser alocadas ao Fundo Soberano, vamos ter sempre problemas. Podem não ser de transparência, porque a falta de transparência, ninguém disse que falta de transparência é corrupção. Não vamos fazer confusão de conceitos aqui.
Agora, é preciso sim criar mecanismos de seleção de quadros capacitados, de confiáveis acima de tudo, porque Moçambique está cheio deles. Está cheio deles. Já provamos que temos capacidades de gerar quadros no nosso país, temos quadros a trabalhar fora do país. Aliás, o próprio governador do Banco de Moçambique vem de fora de Moçambique. É moçambicano, estava a trabalhar fora. Mas, por algum motivo, por alguma confiança de alguns grupos, está ali com o Banco de Moçambique. E até agora, para além daquilo que são provocações nas redes sociais, de alguma imprensa, ninguém conseguiu beliscar de concreto, de uma forma frontal, a imagem do Zandamela. Então, isso para dizer que temos quadros capacitados. Se nós determinarmos quais são as competências do Fundo Soberano, aquilo que são os objetivos, e controlarmos, acima de tudo, não deixar e, acima de tudo, responsabilizar a gestão, porque o grande problema que nós temos é a falta de responsabilização dos nossos gestores, quadros ou gestores cimeiros em quase todas as esferas. A gente tem que começar a responsabilizar, tem que começar a premiar os nossos gestores e por aí em diante. Reunido na 17ª sessão do Conselho de Ministros, o Governo chancelou e mandou publicar um decreto que aprova os preços mínimos de compra ao produtor de algodão caroço, a taxa para o descaroçamento de algodão e o subsídio ao preço mínimo de compra ao produtor do algodão caroço, a vigorar na campanha agrária 2022 a 2023. O decreto fixa em 33 meticais por quilograma para o algodão caroço de primeira qualidade, 23 meticais por quilograma para o algodão caroço de segunda qualidade e 8 meticais por quilo de taxa para o descaroçamento do algodão caroço, bem como 7 meticais o subsídio por cada quilograma do algodão caroço. O preço mínimo de comercialização do algodão foi fixado em 33 meticais por quilo na semana passada pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, após negociações com representantes de produtores de algodão a nível nacional. O analista econômico Sérgio Costa entende que o preço fixado incentiva os produtores a produzir mais. Isto pode atrair novos produtores de algodão no país. Tudo que é incentivo que nós damos aos nossos agricultores é bem-vindo e faz bem aos agricultores, faz bem à economia e faz bem a todos nós. Porque o país, Moçambique é um país essencialmente agrícola. Então, qualquer incentivo que venha do incremento dos produtos que saem das nossas machambas ou dos nossos campos fazem bem à economia como um todo. Por que é que fazem bem? Porque vai aumentar a sua capacidade de geração de renda, vai melhorar a qualidade de vida, se calhar atrair mais pessoas para aquela atividade e quiçá explorar mais campos de cultivo do algodão em Moçambique. Porque nós sabemos que Moçambique tem muita terra que não é ainda explorada. Eu penso que é uma iniciativa de louvar, dando incentivos aos camponeses e aos pequenos agricultores também fazem essa prática da agricultura. Agora, realmente, em termos de ganhos no terreno, não tenho muitos números para poder falar com mais propriedade, mas tudo que é fixado no sentido de incremento faz sempre bem aos nossos camponeses. Pese embora existam várias correntes, é verdade que nós estamos a produzir os produtos todos cuja sua produção está a aumentar, são todos quase que produtos de exportação. É preciso agora começarmos a pensar também não só na exportação e garantirmos a autossuficiência do povo moçambicano. Há dias o Presidente da República esteve a visitar o país irmão, Zimbábue. Na questão de alimentação de cereais, Zimbábue está prestes a tornar-se autossuficiente, ou seja, não vai precisar importar nenhum cereal para Moçambique. Eu penso que é uma experiência boa, que o Presidente, que espero que tenha corrido, ele e a delegação que o acompanhou, e temos que pegar esses assuntos com muita seriedade. Eu recordo que quando do início da guerra da Ucrânia, Rússia-Ucrânia, e tivemos a primeira crise, por exemplo, dos cereais. E nessa altura, adventamos a possibilidade de produzir trigo, Niassa, Tete. Essas são as experiências que me ocorrem nesse momento de memória. Mas depois paramos. Ninguém mais deu o follow-up no sentido de estamos a produzir, está tudo na mesma, o que é que está a acontecer? O que é que eu estou a tentar chamar o assunto à razão, levá-lo à mesa, no sentido de nós não devemos só pensar em produzir em momentos de crise. Temos que começar a procurar as nossas soluções dia após dia. Se nós somos autossuficientes, não quer dizer que nós temos que parar de produzir. Podemos continuar a incrementar a nossa produção e virar sim para as exportações. Porque o que é que adianta dizer que Moçambique estamos ano após ano a aumentar o nosso coeficiente de exportação quando
aqui nos nossos distritos do nosso país, temos pessoas que quase ainda morram à fome, entre aspas, porque esse assunto da fome em Moçambique é amplamente discutido, não quero entrar nesse debate. Mas pronto, o que eu estou a querer chamar a razão é no sentido de temos que pegar a questão da produção, não só virarmos para a exportação, mas também para aquilo que é a alimentação do nosso povo e garantir a subsistência real do nosso povo. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural avança que a importação ilegal de frango congelado no país reduziu em 57% de 2021 para 2023, graças à fiscalização nos postos fronteiriços e estabelecimentos de venda, permitindo que o produto nacional tenha espaço no mercado. Como resultado destas operações, no intervalo em causa, as autoridades apreenderam produtos de origem avícola num valor estimado em cerca de 18 milhões de meticais. A redução da entrada ilegal do frango congelado é vista pelo analista econômico Sérgio Coça como uma medida que vai impulsionar a produção local. No entanto, Coça defende que há necessidade do governo apoiar a produção doméstica de frango, que, aliás, tem muita procura no país. Quando nós reduzimos a importação do frango sul-africano para o mercado nacional, quer seja aquele frango que é importado de uma forma ilegal, ou quer seja aquele frango que entra no mercado nacional de forma legal, estamos de uma ou de outra forma a impulsionar a produção doméstica ou nacional. Agora, o que eu lamento no meio disso tudo é que essa produção, infelizmente, não deve continuar a crescer, que se refere à produção doméstica, deve ser incentivada, não via de proibir ou barrando a importação do frango dos outros países, mas sim gerando competitividade na produção local. Ou seja, ao invés de nós estarmos a criar dificuldades de importação, porque neste momento ninguém nos garante que temos capacidade de produzir frango para alimentar o mercado nacional, nós deveríamos entrar noutras abordagens. Quais seriam, na minha óptica? Era impulsionar, por exemplo, bonificar a importação das rações para a criação, para as vacinas desses frangos, apoiar os pequenos produtores para que parem-se entre pequenos para médios, médios para grandes, grandes para os maiores e aí em diante. Porque só nessa condição é que nós tivermos, por exemplo, as rações dos nossos pintos ou das galinhas a bons preços, tivermos as vacinas acessíveis a todos os produtores, tivermos uma equipe, não sei qual é a tecnologia correta, que vá apoiar uma espécie de extensionistas que possam apoiar os nossos produtores em termos de medicamentos e melhorarmos a nossa qualidade e esses produtores, se calhar, organizarem-se em cooperativas para melhor negociarem os preços dos seus frangos. Só nessas condições, sim, é que poderíamos tirar os maiores proveitos. Não há nada de errado. De fato, o lado das alfândegas estão a cumprir o seu papel e fazem muito bem. Agora, é preciso não só barrar as importações, mas também ajudar os nossos produtores no sentido de serem mais competitivos. Porque nós estamos a caminhar a passos largos para uma economia mais global, uma economia sem barreiras aduaneiras, onde esses argumentos de querer proibir ou dificultar a importação do produto daqui da África do Sul, de Zimbábue, do Malau, qualquer seja o país, vão cair por terra, não vão servir. Então é preciso que nós nos preparemos para esse momento. E uma das formas é essa, é ajudar os nossos pequenos produtores a aumentar as suas capacidades, a melhorar a qualidade do frango, a organizarem-se em cooperativas, e aí ganhamos todos, ganhamos nós como cooperativas. Por quê? Porque como cooperativa o Estado vai arrecadar melhores receitas, é mais fácil arrecadar receitas de uma cooperativa do que de um grupo disperso. Pois bem, espero que tenha apreciado esta análise trazida junto ao analista econômico Sérgio Coça. Prosseguimos com o nosso programa. Celebra-se a 25 de maio o Dia de África. Para este ano, a data é celebrada com foco na aceleração da implementação da Zona do Comércio Livre Continental. Celebra-se a 25 de maio em curso o Dia de África e é por ocasião desta data que o governo de Moçambique, em coordenação com a União Africana, procederam nesta segunda-feira ao lançamento oficial da Semana de Celebrações desta data, que decorre sob o lema a aceleração da implementação da Zona do Comércio Livre Continental. Este mercado continental livre africano tem em vista criar um espaço único africano de mercadorias e serviços, facilitando
a livre circulação de pessoas e capital, aprofundando com isso a integração econômica, promovendo o alcance do desenvolvimento socioeconômico sustentável e inclusivo, a igualdade de género, a industrialização, o investimento público-privado, o desenvolvimento agrícola, a segurança alimentar, a transformação estrutural e o desenvolvimento humano. Durante a 36ª Conferência dos Chefes de Estado e dos Governos da União Africana, em fevereiro de 2023, surgiram orientações aos Estados-membros para a aceleração da criação da Zona de Comércio Livre Continental, com os seguintes propósitos. Primeiro, a iniciativa de comércio guiado, que pretende alcançar o seu objetivo através de empresas e produtos de igualização para exportação e importação entre esses Estados-parte interessados. Segundo, o Fundo de Ajustamento para apoiar tanto o Estado-membro como o setor privado a participarem efetivamente no novo ambiente comercial estabelecido no âmbito do mercado continental de livre comércio. Terceiro, o Sistema Pan-Africano de Pagamentos, uma plataforma e infraestrutura para facilitar o pagamento instantâneo em moedas nacionais de realização eficiente do comércio transfronteiriço. As celebrações centrais no país decorrem sob o lema Nossa África, Nosso Futuro, e junto ao corpo diplomático africano em Moçambique, diferentes ministérios, serviços de representação de estados provinciais e dos conselhos executivos provinciais. Estão previstas atividades culturais, jornadas científicas, mesas redondas, palestras e uma conferência. O movimento das celebrações, cujo epicentro é o próximo dia 25 de maio, celebrará o Dia de África com elevado sentido e significado político, econômico, social e cultural. Com nobre e coletivo valor de identidade, façamos destas celebrações um ato de cidadania africana, sentindo e vivendo em cada atividade a África que desejamos e que estamos orgulhosamente a edificar. Participam ainda das celebrações do Dia de África representantes do setor público, setor privado, academia e sociedade civil. Entretanto, prosseguimos com mais notas dentro do nosso programa Destaque Econômico. O Fundo Monetário Internacional prevê crescimento econômico de Moçambique acentuado em 5% durante o ano de 2023. Moçambique registrou uma redução do crescimento econômico durante o ano de 2020, acentuada em 3,6 pontos percentuais devido à pandemia da Covid-19. O abrandamento deveu-se à redução da procura externa de produtos com destaque para o setor do comércio, mineração, alojamento e outros. Porém, de acordo com a vice-ministra da Economia e Finanças, Carla Louveiro, que falava à margem do Fórum Econômico e Financeiro nesta quarta-feira na cidade de Maputo, em 2021 o cenário foi diferente, com o crescimento do PIB acentuado em 2,3% e em 2022, com a retoma da atividade econômica, o crescimento foi de 4,1%. Apresentando um desempenho positivo com registro de um crescimento do PIB real de 2,3%. Este crescimento contribui de uma forma, tanto de uma boa gestão, resultou de uma boa gestão, das medidas de prevenção e mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19 e o que permitiu reverter o quadro de recessão econômica assistido em 2020. Em 2022, mantivemos a tendência de reversão do quadro de recessão observada em 2020, ao registarmos uma taxa de crescimento do PIB real de 4,1%, refletindo a dinâmica da retoma da atividade econômica, ao nível do país, situando-se acima da média da região da SADC, que se situou em 3,8%. A inflação média registrada no ano 2022... Para o ano em curso, a perspectiva do FMI é que a economia moçambicana cresça 5%. Contudo, a instituição defende prudência na gestão fiscal para o efeito. A resiliência da economia moçambicana se mostra, mas no ano passado tivemos um crescimento que surpreendeu acima.
foi um pouco acima de 4%, e agora a expectativa de crescimento para esse ano é melhor ainda, de 5%, e as perspectivas de longo prazo, é o que nós referimos aqui, é acima da média da África subsaariana. Agora, a necessidade de uma prudência, né, na gestão fiscal é importante para salvaguardar que tenhamos essa perspectiva de crescimento. Na região da África Austral, o financiamento internacional ao orçamento do Estado tem vindo a diminuir e a crise afeta Moçambique. Diante disto, o FMI recomenda a substituição do financiamento por recursos domésticos. Bem, o financiamento, como bem disse, o financiamento internacional, através de reforço direto ao orçamento, através de empréstimos concessionais, eles vêm diminuindo para a região como um todo e diminuíram para Moçambique também. Então a necessidade é de substituir esse financiamento por recursos domésticos. De certa forma, os bancos nacionais acabam tendo esse papel, mas também nesse contexto é importante que se mantenha uma política fiscal cuidadosa, porque se tem menos acesso a diferentes recursos. Então, os países na região, e Moçambique também, acaba tendo uma responsabilidade ou tendo menos suporte de fora, tendo assim ter mais cuidado. O presente Fórum Econômico decorre com o propósito de dinamizar o financiamento do setor privado nacional, entre outros. Pois bem, com esta nota damos por encerrada a presente edição do programa Destaque Econômico, com promessas de voltar para a semana com muito mais para si. Até lá, passe bem.